Eles precisam saber. Alguém precisa falar. Alguém precisa dizer. Seja bem-vindo ao nosso canal, meu nome é Wallace Rodrigues e hoje a gente vai estar falando sobre uma música excelente da banda Resgate. Se você não conhece essa banda, para tudo que você está fazendo e vai pesquisar a respeito dessa banda. O vocalista dela é o pastor Zé Bruno, da igreja Casa da Rocha, e eles são uma banda de rock cristão, né? Não se encaixam bem no estereótipo gospel que a gente conhece por aí, mas eles compõem letras excelentes a respeito da palavra de Deus, e é sobre uma delas que nós vamos falar hoje. Eu não separei a música toda, mas eu separei algumas estrofes pra gente conversar a respeito dela. A música se chama Eles Precisam Saber, banda Resgate. Vou deixar o link de tudo aqui na descrição para você acompanhar melhor, para você ouvir a música por completo lá no canal da banda Resgate, tá? Eu vou ler o primeiro estrofe aqui que a gente vai conversar a respeito, só para você sentir um pouquinho da qualidade da música. Alguém precisa falar, eles precisam saber. Que não se vende fé, saber que Deus não é o que se vê na TV. Essa primeira estrofe me chama a atenção a algo muito importante. Eles precisam saber que Deus não é o que se vê na TV. Muitas vezes a gente tem uma concepção errada de Deus, porque muito daquilo que é divulgado na grande massa, seja através dos canais de televisão religiosos, seja através dos grandes influencers com milhares de seguidores, são uma imagem deturpada do que é Deus. Uma imagem de um Deus cristão deturpado. Uma imagem de um Deus que não é o Deus revelado na Bíblia. E muitas das pessoas têm seguido um Deus que não é o Deus revelado nas Escrituras. Nós criamos um Deus segundo a nossa mentalidade e a nossa concepção. Ou muitas vezes segundo a concepção daqueles que a gente segue, daqueles que a gente ouve, mas não o Deus que é revelado nas Escrituras. E a música nos traz uma reflexão muito importante sobre a respeito de uma nova geração que vem surgindo, né, de novos cristãos, pessoas novas na fé, e a música nos traz esse questionamento. Cara, eles precisam saber. Alguém precisa falar que Deus não é isso aí, que Deus não é essa teologia da prosperidade, que Deus não é um coaching, que Deus não é isso que se propaga por aí, que Deus não é progressismo, que Deus não é conservadorismo. Eles precisam saber. E aí tem um segundo tópico, eles precisam ouvir só o que Deus quer dizer. Será que ninguém vê que é preciso amar? Eles precisam saber. Então nós precisamos deixar de seguir ideologias criadas por homens, ideologias que são nós mesmos que impomos, né? Muitas vezes nós impomos um fardo que nem a própria palavra nos exige. Então Deus não tem falado isso, essas pessoas precisam compreender que elas precisam ouvir o que Deus tem a falar. Que Deus fala através da sua palavra, ao qual Ele deixou para nós. A sua palavra que revela o Cristo, revela o plano de salvação. Então essas pessoas precisam saber que é necessário amar. É necessário entender que mesmo com divergências de ideias, ainda assim eu preciso propagar o amor de Cristo. Alguém precisa falar. Eles precisam saber. E a próxima estrofe diz o seguinte: eles precisam saber que Deus pode se mover por aquilo que são, por compaixão e não pelo que podem dar. Não é um processo de barganha ou de meritocracia, porque pela graça sois salvos e isso não vem de vós, certo? É pela fé, não é por mérito, não é porque eu fiz algo, não é porque eu busquei merecer, justamente para que ninguém se vanglorie, certo? É o que a palavra vai nos dizer, não é nada que você possa dar que vá fazer com que você seja merecedor do amor de Deus. Você não pode comprar o amor de Deus. E alguém precisa falar a respeito disso. O verdadeiro evangelho precisa ser anunciado, e essa é a minha e a sua missão. E a última estrofe que eu queria falar hoje é a seguinte: alguém precisa dizer, alguém precisa pregar que ele veio pagar, que ele veio morrer para que possam viver. Romanos 8 vai falar que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Já não vive mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque agora nós somos livres, não somos mais escravos do medo. E alguém precisa falar a respeito disso. Que Cristo veio morrer para que nós possamos viver. E em Cristo nós temos vida. E se não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo, e o que é estar em Cristo? Como em João 10 fala o seguinte: Cristo vai falar que aquele que me ama segue os meus mandamentos. Estar em Cristo é viver como Cristo, é seguir os mandamentos de Cristo, é cumprir aquilo que Ele propôs que nós cumpríssemos. É cumprir o ID, é amar o próximo, é ser amoroso, é ser cuidadoso, é respeitar o próximo, é amar a Deus sobre todas as coisas. Então nós precisamos entender que Cristo morreu para que nós possamos viver. E não para que nós sejamos escravos de ideologias, de pensamentos, ou de placa de igreja, ou de qualquer outro aspecto. Mas em Cristo somos livres
para viver conforme Ele projetou desde o começo de tudo. Espero que você tenha gostado desse vídeo, deixe seu comentário, deixe seu like, compartilha esse vídeo para que mais pessoas possam assistir e não esqueça de ouvir essa música por completo e diversas outras músicas da banda Resgate. Excelentes artistas. O pastor Zé Bruno é um excelente pastor com diversos conteúdos de muita qualidade. Eu vou deixar todos os links aqui embaixo. E tenha uma boa semana, seja igreja, seja corpo, seja luz.